Voltamos com o segundo tempo do seu Rede Futebol Clube, apenas uma correção com relação ao último bloco. Não foi a estreia do Luciano, a estreia do Luciano foi contra o Águia de Marabá, essa foi a segunda partida do Luciano comandando o 13. Agora sim, vamos falar de um dos campeonatos mais disputados do mundo? Vamos continuar com o Campeonato Brasileiro, só que vamos falar da Série A. O nosso destaque inicial são as equipes que estão ali mordendo o G4, louquinhos para uma vaga na Libertadores do ano que vem. Nessa empreitada, o confronto direto entre Internacional e Atlético Paranaense terminou em empate lá no Estádio do Vale. Já o Grêmio parece ter esquecido que estava jogando na Fonte Nova, viu? Goleou os donos da casa, bem no estilo sem medo de ser feliz. Com apenas 35 segundos de partida, João Paulo marcou para o Atlético Paranaense. O Inter respondeu em lance de falta. A bola sobrou para Juan empatar. O time paranaense voltou a ficar na frente com gol de Ederson. E aos 43 minutos do segundo tempo, Otávio deixou tudo igual. Inter 2, Atlético Paranaense também 2. Na Arena Fonte Nova, Riveiros, num lance de coragem, fez o primeiro do Grêmio contra o Bahia. O jogador paraguaio levou uma pancada na cabeça e deixou a partida. O argentino Maxi Rodrigues chutou fraco, mas contou com um desvio. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Guilherme Biteco definiu a vitória do Grêmio por 3-0. Muito bem, nesta mesma rodada, o Atlético Mineiro, campeão da Libertadores, só conseguiu ficar no empate em 0-0 com o lanterna da competição, lá o Náutico, né? Lá na Arena Pernambuco. O líder Cruzeiro também ficou só no 0 diante do Santos, que também não está tão bem na tabela, não. Ou seja, alguma surpresa aí nessas partidas, nas duas que nós mostramos com gols e nesses dois empates 0-0? Acredito que não. Acredito que a surpresa maior seria o Internacional, por exemplo, ter perdido do Atlético Paranaense. Sinceramente, seria um surpreendente da minha parte um resultado desse. Interessante, o Internacional tem uma base muito boa, muito forte, e vem utilizando recorrentemente essa base, assim como o Grêmio também. O Biteco vem da base, é um excelente jogador. Chamei o Nelson de Sérgio, vou chamar o Sérgio de Nelson agora. Brincadeira. Ô Sérgio, falando nessa briga do G4, que a gente destacou anteriormente aqui, Atlético Paranaense, Internacional, Bahia, Vitória, Grêmio, quem é que entra? Olha, perguntinha fácil, a briga né? tá difícil mesmo, né? Acho que qualquer um desses 5 times que você citou tem chance de entrar no G4, né, e disputar aí a vaga da Libertadores. Todos estão no mesmo nível. Agora o Internacional sobressai um pouquinho mais, porque tem um elenco realmente muito melhor que os outros. Não estamos entendendo muito porque que o Inter ainda não deslanchou no campeonato, porque ele tem elenco para ir bem mais longe. E dos 4 que hoje ocupam o grupo dos primeiros que lideram a competição? Temos Cruzeiro, Botafogo, Curitiba e o Corinthians que chegou agora. Exato. Dos 4... esses 4 aí vão disputar até o final para quem vai para a Libertadores também e quem vai ser campeão. Acho que não tem time melhor, não vejo time melhor que o elenco do Botafogo, o elenco do Corinthians. Muito bem. Que o elenco do Curitiba vem bem também, quando o Alex está inspirado, né? Ontem o Vasco deu uma sorte lá e tal, jogou bem, ganhou, né? Mas até ajudou o Botafogo nessa questão. E o Cruzeiro também tem elenco e vai longe. Se esse time mantiver a regularidade, esses 4 times aí que estão hoje na ponta, mais o Internacional ou o Grêmio, podem chegar para ser campeão e a vaga da Libertadores. É por isso que eu gosto dos comentários do Sérgio Baltori. Concordo sempre, viu? Agora o papo vai ser sobre 2 partidas que me deixaram particularmente muito feliz. Vou até me ajeitar aqui na cadeira, até porque primeiro o Timão venceu no Pacaembu e entrou de vez no G4, tá certo? Beleza. Por outro lado, adivinha quem perdeu mais uma? Acertou quem disse o tricolor paulista. Pois é, São Paulo conseguiu perder da Portuguesa, que também está na zona de rebaixamento, com direito a um pênalti perdido do grande ícone são paulino, o goleiro Rogério Ceni. No Pacaembu contra o Vitória da Bahia, o Corinthians provou que o momento do time é tão bom que até o Ralf anda fazendo gol. O volante, acostumado a ficar só na marcação, arriscou um chute de fora da área e abriu o placar aos 6 minutos de jogo. E o 6 foi o número da sorte corintiana, porque aos 6 do segundo tempo, o zagueiro do Vitória pôs a mão na bola dentro da área. Pênalti que Alexandre Pato bateu bem e deu números finais ao jogo.
2-0, que valeu ao Corinthians a 4ª colocação. Agora, a partida mais dramática dos times paulistas na rodada aconteceu aqui no Canindé. São Paulo e Portuguesa começaram o jogo na zona do rebaixamento, sabendo que quem vencesse poderia deixar essa situação delicada. E no confronto dos desesperados, o São Paulo levou a pior. Nesse escanteio, a bola sobrou para Diogo, que só precisou empurrar. No segundo tempo, parecia que o tricolor ia reagir. Lucas Evangelista fez esse belo gol. Na sequência, Aloísio sofreu pênalti, mas quando a fase é ruim, amigo, até Rogério Ceni erra. Era a noite do Diogo, que fez o segundo dele, 2-1 para a Portuguesa. O São Paulo ainda teve a chance do empate, mas Aloísio se precipitou, pôs a mão na bola que ia entrar sozinha. Gol anulado e São Paulo afundado na crise. A Aloísio foi volúpia, né? Foi muita vontade, agora perdeu a lucidez. Se a bola ia entrar, não havia necessidade. O time do Morumbi agora é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Já a Lusa respira um pouco menos sufocada, na 17ª posição. Outro time paulista que se deu bem na rodada foi a Ponte Preta, né? Venceu o Criciúma 3-1 no dia do seu aniversário. Sérgio Baltori, comente o que você quiser. São Paulo, Corinthians, fique à vontade, o espaço é seu. O Corinthians, a gente sabe que vai chegar, né? Tem um elenco bom e o Corinthians vai chegar, é um time muito regular, né? Já é aquele time do ano passado? Você acha que já conseguiu se recuperar da perda do Paulinho, por exemplo? Não, não é o mesmo time do ano passado, não. Ele tem restrições, mas o Corinthians é um time que tem elenco, né? Tem uma boa estrutura, tem um bom treinador. Tem um Pato Reserva marcando 11 gols na temporada. Exato. O Corinthians vai chegar entre os 4 primeiros, eu acho que tranquilamente. Muito bem. Agora, o tricolor paulista, se não abrir o olho, vai cair para a segundona. Mesmo? Porque são muitas derrotas, isso abate a confiança de qualquer time. Abate a confiança do jogador, ele fica desanimado. Então é uma coisa que tem que ser trabalhada muito dentro do clube, a questão psicológica, que eu acho que já está afetando já. Aquela mão na bola ali do Aloísio foi um desespero, ou seja, o time já está desesperado. Então, é verdade. Faz a bola entrar. A bola entrar sozinha, é verdade. Como é que ele bota uma mão ali? Né? Então já o desespero está batendo no São Paulo. Nelson. O maior feito do Corinthians é ter hoje jogadores medianos, de razoável para mediano. Por exemplo, o Alessandro, se sair do Corinthians, ele não joga em lugar nenhum. Nem no Flamengo. Ele não está jogando mais nem no Corinthians, né? Pois é, mas ele às vezes é sacado, mas consegue ali ser uma boa peça de reposição. E o Tite consegue fazer isso. É montar um elenco que pode não ser estrelado ou de grande virtude técnica, mas consegue mexer muito bem as peças. O Pato disse, numa entrevista depois do jogo, que o Tite está ensinando ele a marcar. Ele não sabia marcar. E ele está aprendendo a marcar agora. Jogou na Europa, jogou no Milan. Jogou no Milan. Ele está aprendendo agora? Disse que é aluno de Pirlo e Seedorf, mas está aprendendo a marcar agora. Foi um mau aluno, sinceramente, todo respeito. Agora o São Paulo, você lembra quando você esteve aqui, nós falamos da saída do São Paulo para a Europa? E eu disse, olha, o São Paulo vai voltar na lanterna. Eu errei por uma posição, só que tem um detalhe. O Náutico tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. E aí é o desespero total do São Paulo. Sinceramente, Rogério Ceni perdendo o gol e para o Lauro, né? Semana do Lauro, o goleiro da Portuguesa. Sensacional, né? Impecável, sinceramente, eu acho que é o grande personagem da rodada. Mas a crise é tão grande no São Paulo, Paulo. Por quê? Porque o Oswaldo, ontem antes de sair do campo, foi perguntado como é que ele se sentia sendo titular por um ano e agora experimentando o banco de reserva. Ele disse, olha, nada me resta mais do que mostrar ao professor que ele está muito errado. Eita. Literalmente isso. Então, quer dizer, isso para os microfones da Jovem Pan. Então, isso já demonstra o clima instaurado lá, mesmo com o Autuori. Que situação também é essa do São Paulo, viu? Olha, a seguir tem mais Brasileirão na sua telinha. A gente volta já para falar dos times cariocas que fazem os corações de muitos paraibanos baterem muito forte. Inclusive esses dois que estão aqui do meu lado. Esses dois aqui, Sérgio e um botafoguense. O outro tá mais contente, ganhou do Fluminense. Fica aí, a gente volta já. RCTV do seu jeito para você.